O gengibre e seus benefícios incríveis. O gengibre é amplamente conhecido por seus muitos benefícios à saúde, sendo utilizado tanto na culinária quanto na medicina tradicional. A seguir estão alguns dos principais benefícios do gengibre. Propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. O gengibre contém compostos bioativos, como o gingerol, que tem poderosas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Isso pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, prevenindo doenças crônicas. Alívio de náuseas e enjoos. O gengibre é comumente usado para aliviar náuseas, incluindo enjoo matinal em gestantes e enjoo de viagem. Ele também é eficaz para reduzir náuseas após cirurgias ou tratamentos de quimioterapia. Melhora da digestão. O gengibre pode ajudar a acelerar o esvaziamento do estômago, beneficiando quem sofre de indigestão crônica. Ele também ajuda na produção de saliva e bile, facilitando o processo digestivo. Redução de dores musculares. O consumo regular de gengibre pode aliviar dores musculares e articulares, especialmente após atividades físicas intensas. Isso é atribuído às suas propriedades anti-inflamatórias. Controle dos níveis de açúcar no sangue. Estudos indicam que o gengibre pode ter um efeito benéfico na redução dos níveis de açúcar no sangue, ajudando no controle da diabetes tipo 2. Melhora da saúde cardiovascular. O gengibre pode ajudar a reduzir fatores de risco para doenças cardíacas, como pressão alta e colesterol elevado. Seu consumo regular está associado à diminuição dos níveis de LDL, colesterol ruim e triglicerídeos. Fortalecimento do sistema imunológico. Por suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas, o gengibre é utilizado para reforçar o sistema imunológico, ajudando a combater infecções e gripes. Alívio de dores menstruais. Muitas mulheres relatam que o gengibre ajuda a reduzir as dores menstruais, principalmente quando consumido nos primeiros dias do ciclo. Efeito termogênico e auxílio na perda de peso. O gengibre é um alimento termogênico, ou seja, ajuda a acelerar o metabolismo, promovendo a queima de gordura e facilitando a perda de peso. Propriedades anticancerígenas. Alguns estudos sugerem que o gengibre pode ter propriedades anticancerígenas, especialmente no combate ao câncer de cólon, ovário e pâncreas, devido à presença do gingerol. Esses benefícios fazem do gengibre um excelente aliado para a saúde em diversas frentes. Aprendendo a preparar e usar o gengibre. O gengibre é extremamente versátil e pode ser preparado e utilizado de diversas formas, dependendo do objetivo e da finalidade, culinária, medicinal, etc. Aqui estão algumas maneiras detalhadas de preparar e usar o gengibre, junto com orientações específicas para cada método. Primeiro, chá de gengibre. O chá de gengibre é uma das formas mais populares de consumir essa raiz, especialmente para alívio de náuseas, melhorar a digestão e fortalecer o sistema imunológico. Ingredientes: 2 a 3 centímetros de gengibre fresco, aproximadamente uma colher de sopa de gengibre picado ou ralado. 2 xícaras de água. Opcional: mel, limão ou canela. Modo de preparo: lave bem o gengibre fresco e descasque-o com uma colher ou uma faca. O gengibre pode ser cortado em fatias finas ou ralado, dependendo da intensidade de sabor que você deseja. Para um sabor mais suave, prefira fatias finas. Para um sabor mais forte, use o gengibre ralado. Ferva 2 xícaras de água em uma panela pequena. Adicione o gengibre à água fervente e reduza o fogo para médio. Deixe o gengibre cozinhar por 10 a 15 minutos. Quanto mais tempo cozinhar, mais forte será o chá. Coe o chá para remover os pedaços de gengibre. Se desejar, adicione mel para adoçar, algumas gotas de limão para um sabor cítrico, ou canela para um toque mais aromático. Beba o chá quente ou morno. Segundo, suco de gengibre. O suco de gengibre é muito utilizado para quem busca os benefícios do gengibre de forma concentrada. Ele pode ser adicionado a sucos, smoothies ou simplesmente diluído em água. Ingredientes: 100 gramas de gengibre fresco. 1 copo de água. Modo de preparo: lave e descasque o gengibre fresco. Corte o gengibre em pequenos pedaços. Coloque os pedaços de gengibre no liquidificador junto com 1 copo de água. Bata até obter uma mistura homogênea.
Coe o líquido utilizando um pano de prato limpo ou uma peneira bem fina para remover os resíduos sólidos. Aperte bem o pano ou a peneira para extrair todo o suco. O suco de gengibre é muito concentrado e deve ser diluído antes de beber. Para cada uma colher de sopa de suco de gengibre, adicione um copo de água ou outro líquido de sua preferência. Terceiro, gengibre em conserva, conserva japonesa. Muito usado em culinária japonesa, conhecido como gari, o gengibre em conserva é um acompanhamento clássico para sushi, mas também pode ser consumido como petisco ou acompanhamento em saladas e pratos variados. Ingredientes: 100 gramas de gengibre fresco, meia xícara de vinagre de arroz, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal. Modo de preparo: lave bem o gengibre e descasque-o. Corte o gengibre em fatias finíssimas, de preferência, usando um fatiador. Ferva uma panela com água e, quando a água estiver fervendo, coloque as fatias de gengibre por 1 a 2 minutos. Isso amacia o gengibre. Escorra o gengibre e reserve. Em outra panela, aqueça o vinagre de arroz com o açúcar e o sal até que o açúcar se dissolva completamente. Despeje o líquido de vinagre sobre o gengibre fatiado e coloque tudo em um frasco de vidro esterilizado. Feche bem o frasco e deixe esfriar a temperatura ambiente antes de colocá-lo na geladeira. Ele estará pronto para consumo em 24 horas e pode ser armazenado na geladeira por até 1 mês. Quarto, gengibre em pó. O gengibre em pó é fácil de armazenar e versátil em diversas receitas, sendo usado tanto para fins medicinais quanto culinários. Como fazer gengibre em pó? Lave e descasque o gengibre fresco. Corte o gengibre em fatias finas e distribua em uma bandeja. Coloque a bandeja em um lugar seco e quente, de preferência sob luz solar, e deixe as fatias secarem por 2 a 3 dias, até que estejam completamente secas e crocantes. Você também pode usar um desidratador elétrico ou o forno em baixa temperatura. Após secar, coloque as fatias de gengibre em um moedor de café ou processador de alimentos e bata até virar pó. Armazene o gengibre em pó em um frasco hermético em local seco e escuro. Usos do gengibre em pó: adicionar a chás e infusões. Misturar em sucos ou smoothies. Smoothies são bebidas cremosas feitas a partir da mistura de frutas, vegetais e outros ingredientes. Usar em temperos para sopas, ensopados e curries. Curries refere-se a uma ampla variedade de pratos que usam uma mistura de temperos e especiarias, geralmente incluindo açafrão, coentro, cominho, pimenta, gengibre e outros. Polvilhar sobre frutas ou sobremesas. Quinto, óleo de gengibre. O óleo de gengibre pode ser usado tanto para massagens terapêuticas quanto para aromaterapia. Ele tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, ajudando a aliviar dores musculares e articulares. Ingredientes: 1 xícara de óleo de cocô ou azeite de oliva, 2 colheres de sopa de gengibre fresco ralado. Modo de preparo: aqueça o óleo de cocô ou azeite de oliva em fogo baixo. Adicione o gengibre fresco ralado em óleo quente. Deixe a mistura cozinhar por 1 hora em fogo bem baixo para que o gengibre infunda o óleo. Desligue o fogo e coe o óleo para remover os pedaços de gengibre. Armazene o óleo em um frasco de vidro limpo e seco. Use o óleo para massagear áreas doloridas ou aplique algumas gotas em um difusor de aromaterapia. Sexto, comer gengibre cru. O gengibre cru é a forma mais potente de consumo, preservando todos os seus nutrientes e compostos bioativos. Modo de uso: descasque uma pequena porção de gengibre, 2 cm. Corte em fatias finas ou mastigar pequenos pedaços crus. Se o sabor for muito forte, você pode misturá-lo em sucos ou comê-lo com mel para suavizar o gosto. Conclusão: o gengibre pode ser preparado de várias maneiras, desde chás e sucos até conservas e em pó. Cada método de preparo traz suas características únicas, permitindo que você escolha o melhor modo de uso, de acordo com o objetivo desejado, seja para fins medicinais ou culinários. Como usar o gengibre na culinária? O gengibre é um ingrediente versátil que pode ser usado em diversas preparações culinárias, tanto em pratos salgados quanto em doces. Ele adiciona um sabor distinto e picante, com notas cítricas e levemente adocicadas.
A seguir, vou explicar como usar o gengibre na culinária de maneira detalhada e específica, de acordo com diferentes pratos e métodos de preparação. Primeiro, gengibre fresco em pratos salgados. O gengibre fresco é amplamente utilizado em cozinhas asiáticas, indianas e caribenhas, mas também pode ser incorporado em pratos ocidentais para adicionar um toque especial. Como preparar? Descascar. Use uma colher para raspar a pele do gengibre fresco, que é fina e fácil de remover. Evite usar uma faca, pois pode desperdiçar muita polpa. Cortar. Dependendo do prato, você pode fatiar, picar ou ralar o gengibre. Fatiado. Para curris, sopas e ensopados, o gengibre pode ser cortado em fatias finas e refogado com os outros temperos. Ralado. O gengibre ralado é ótimo para marinadas. Marinadas são misturas de líquidos e temperos usados para temperar e amaciar carnes, peixes, legumes ou até tofu antes de serem cozidos. Molhos em frituras, já que se mistura bem e libera mais sabor. Usos em receitas. Sopas e caldos. Adicione fatias finas de gengibre no início do cozimento para infundir o caldo com seu sabor. Ele combina bem com caldos de carne, frango ou vegetais, especialmente em pratos orientais, como o pho vietnamita ou o tom yum tailandês. Curris ensopados. O gengibre fresco ralado ou picado é um dos ingredientes fundamentais em curris indianos e tailandeses. Ele é adicionado no início do cozimento, junto com outros temperos como alho e cebola, para criar uma base aromática. Frituras e stir-fry. O gengibre é amplamente utilizado em frituras rápidas, stir-fry. Em pratos chineses ou tailandeses, é adicionado no óleo quente junto com alho para liberar seu aroma antes de cozinhar os legumes ou carnes. Ele realça o sabor de frango, porco, camarão e vegetais como cenoura e brócolis. Segundo, marinadas. Marinadas são misturas de líquidos e temperos usados para temperar e amaciar carnes, peixes, legumes ou até tofu antes de serem cozidos. E molhos. O gengibre adiciona profundidade e um toque picante a marinadas e molhos, sendo frequentemente usado em preparações de carne, frango e peixe. Como preparar? Gengibre ralado é ideal para marinadas, pois libera mais suco e sabor. Gengibre picado também pode ser usado para criar uma textura mais rústica em molhos. Usos em receitas. Marinada para carnes. Misture gengibre ralado com alho, molho de soja, mel ou açúcar mascavo, óleo de gergelim e vinagre de arroz. Essa mistura é ideal para marinadas de frango, carne bovina ou porco, e pode ser usada antes de grelhar ou assar. Molho para saladas. O gengibre ralado pode ser adicionado a vinagretes, misturando com azeite de oliva, suco de limão, mel e mostarda. Esse molho combina bem com saladas de folhas verdes ou legumes crus. Molho teriyaki. Em molhos orientais, o gengibre fresco ralado ou picado é um dos ingredientes principais para fazer molho teriyaki caseiro, junto com molho de soja, açúcar e mirin. Mirin é um tipo de vinho de arroz japonês, doce com baixo teor alcoólico, muito utilizado na culinária japonesa como tempero. Terceiro, em pratos doces. O gengibre também tem um lugar especial em sobremesas e confeitaria, onde seu sabor picante e aromático contrasta com o doce, criando um equilíbrio perfeito. Usos em receitas. Biscoitos de gengibre, um clássico da confeitaria. O gengibre em pó é o ingrediente principal de biscoitos de gengibre, especialmente populares no Natal. Ele é misturado com melado, açúcar mascavo e especiarias como canela e cravo. Bolos e pães. O gengibre fresco ralado ou em pó pode ser adicionado a massas de bolos e pães, como no gingerbread, onde é combinado com canela, noz moscada e cravo para um perfil de sabor aquecido. Compotas e geleias. O gengibre ralado fresco pode ser adicionado a compotas de frutas como laranja, pêssego ou maçã, dando um toque picante e equilibrando a doçura das frutas. Chás e infusões doces. Gengibre fresco fatiado pode ser adicionado a chás ou infusões adoçadas com mel. Além de ser saboroso, esse chá ajuda na digestão e alivia sintomas de resfriado. Quarto, gengibre em conserva. Conhecido como gari na culinária japonesa, o gengibre em conserva é frequentemente servido com sushi para limpar o paladar entre mordidas. Como preparar? Fatias finas. Corte o gengibre fresco em fatias extremamente finas. Cozimento rápido. Ferva as fatias de gengibre em água por 1 a 2 minutos.
Marinar. Mergulhe as fatias de gengibre em uma mistura de vinagre de arroz, açúcar e sal. Deixe marinar por pelo menos 24 horas antes de consumir. Usos: sirva com sushi ou sashimi. Use como acompanhamento em saladas e pratos grelhados, como peixe ou frango. Quinto, gengibre em pó. O gengibre em pó é uma alternativa prática ao gengibre fresco e pode ser usado em uma variedade de pratos. Usos em receitas. Temperos secos. O gengibre em pó é um ingrediente comum em misturas de temperos para carnes, como no tempero indiano garam masala ou nas misturas de temperos de curry. Doces e bolos. Adicione gengibre em pó a bolos, pães de especiarias, muffins ou cookies para um sabor quente e picante. Sopas e ensopados. O gengibre em pó pode ser adicionado diretamente a sopas, ensopados ou molhos para dar sabor de forma rápida e prática, sem a necessidade de ralar o gengibre fresco. Sexto, gengibre caramelizado. Uma opção doce e picante, o gengibre caramelizado é feito cozinhando o gengibre fresco em uma calda de açúcar. É utilizado como sobremesa ou acompanhamento. Como preparar? Corte o gengibre em fatias finas ou cubos. Cozinhe o gengibre em água até que amoleça, e depois escorra. Em uma panela, faça uma calda com partes iguais de água e açúcar. Adicione o gengibre cozido e cozinhe até que o gengibre fique caramelizado. Deixe esfriar e sirva. Usos: sirva como sobremesa. Use como guarnição para bolos e sobremesas. Adicione a iogurtes ou sorvetes. Conclusão: o gengibre é uma estrela multifuncional na culinária, usado em marinadas, molhos, doces e pratos salgados. Ele pode ser fresco, em conserva, em pó ou caramelizado, adaptando-se a uma vasta gama de preparações culinárias. Seu sabor picante e levemente cítrico complementa tanto pratos salgados quanto doces, e seu uso cuidadoso pode elevar o sabor de qualquer receita. Como plantar, cuidar e cultivar e colher gengibre no solo e em vaso em casa? Plantar gengibre em casa, seja no solo ou em vasos, é um processo relativamente simples, mas requer atenção a alguns detalhes para garantir que a planta cresça saudável e produza rizomas, as raízes de gengibre, de boa qualidade. A seguir, vou explicar passo a passo como plantar, cuidar, cultivar e colher gengibre tanto no solo quanto em vasos. Primeiro, escolhendo o gengibre certo para plantio. O gengibre que você usa na cozinha também pode ser plantado, desde que esteja saudável e tenha olhos ou brotos visíveis. Escolha rizomas, as raízes, frescos, com uma pele suave e brotos pequenos em crescimento. Dica: evite gengibres muito secos ou que pareçam enrugados. Se possível, compre gengibre orgânico, pois o gengibre convencional pode ter sido tratado com produtos que inibem o crescimento. Segundo, plantando gengibre no solo. Escolha do local. O gengibre prefere um local com sombra parcial ou luz solar indireta, como sob árvores ou próximo a um muro. Certifique-se de que o solo seja bem drenado e rico em matéria orgânica. Preparação do solo. Solo. O solo deve ser solto e bem aerado. Misture composto orgânico ou esterco bem curtido para enriquecer o solo. pH do solo. Idealmente, o pH deve estar entre 5,5 e 6,5, ligeiramente ácido. Plantio. Dívida o gengibre. Se o gengibre tiver múltiplos brotos, você pode cortá-lo em pedaços menores, cada um com pelo menos um molho. Profundidade. Plante os pedaços a 5 a 7 centímetros de profundidade, com os brotos virados para cima. Espaçamento. Deixe um espaço de 20 a 30 centímetros entre cada pedaço para garantir que eles tenham espaço suficiente para crescer. Cuidados do solo. Regar moderadamente. O solo deve permanecer úmido, mas não encharcado. Regue regularmente, especialmente em períodos de seca. Cobertura morta. Mulching. Aplicar uma camada de palha ou folhas secas ajuda a manter a umidade e controla o crescimento de ervas daninhas. Adubação. Gengibre é uma planta que gosta de nutrientes, então adicione composto orgânico ou adubo rico em potássio a cada 4 a 6 semanas. Temperatura. O gengibre prefere temperaturas entre 22 graus Celsius e 30 graus Celsius. Proteja a planta de geadas, pois o frio extremo pode prejudicá-la. Terceiro, plantando gengibre em vaso. Escolha do vaso.
O vaso deve ser largo e profundo, com pelo menos 30 a 40 centímetros de largura e de profundidade. O gengibre se espalha horizontalmente, então um vaso mais largo é preferível a um vaso muito alto. Certifique-se de que o vaso tenha furos de drenagem. Preparação do substrato. Substrato ideal: misture partes iguais de terra de jardim, areia grossa, para drenagem, e composto orgânico. Drenagem: coloque uma camada de pedrinhas no fundo do vaso para melhorar a drenagem. Plantio: prepare o rizoma. Como no solo, corte o gengibre em pedaços, garantindo que cada um tenha um broto visível. Profundidade: plante o gengibre a uma profundidade de cerca de 5 centímetros, com os brotos voltados para cima. Espaço: se estiver plantando mais de um pedaço, deixe uma distância de pelo menos 20 centímetros entre cada rizoma. Cuidados no vaso. Regas frequentes: no vaso, o gengibre precisa de mais atenção em relação à rega. Mantenha o solo úmido, mas evite água parada, pois isso pode apodrecer os rizomas. Adubação: use fertilizantes orgânicos líquidos ou adubo granulado a cada 4 a 6 semanas. Localização: coloque o vaso em uma área com luz solar indireta ou sombra parcial. Evite exposição direta ao sol forte durante o dia. Quarto cultivo e cuidados gerais: solo e vaso. Controle de pragas: o gengibre geralmente é resistente a pragas, mas mantenha um olho em insetos como pulgões. Se necessário, use um inseticida natural como óleo de neem. Proteção contra ventos: em áreas ventosas, proteja suas plantas de gengibre com barreiras, como cercas ou outras plantas. Temperatura adequada: o gengibre é uma planta tropical e não tolera geadas. Se você mora em uma região mais fria, considere plantar em vasos para que possa mover a planta para dentro de casa durante os meses frios. Quinto, colheita do gengibre. O gengibre está pronto para a colheita aproximadamente 8 a 10 meses após o plantio. No entanto, você pode colher pequenas porções de gengibre jovem, também chamado de gengibre verde, em torno de 4 a 6 meses. No solo. Quando as folhas começarem a amarelar e secar, é um sinal de que o gengibre está maduro e pronto para ser colhido. Usando uma pá ou uma enxada, cuidadosamente escave ao redor da planta para não danificar os rizomas. Retire todo o rizoma, corte as folhas e raízes pequenas, e lave bem o gengibre colhido. Em vaso. Em vasos, você pode facilmente levantar a planta e colher apenas uma parte do rizoma, permitindo que o restante continue a crescer. Para colher uma porção do gengibre, escave delicadamente com as mãos ou com uma colher de jardim até encontrar o rizoma. Após a colheita, devolva o solo ao redor da planta para que ela possa continuar crescendo. Dicas adicionais. Armazenamento após a colheita. O gengibre fresco pode ser armazenado na geladeira por várias semanas. Se você deseja armazená-lo por mais tempo, pode congelar os rizomas ou secá-los para fazer gengibre em pó. Multiplicação. Após a colheita, reserve alguns pedaços do rizoma para replantar no próximo ciclo. Conclusão. Plantar gengibre em casa, seja no solo ou em vasos, é um processo simples e recompensador. Com os cuidados certos, rega, adubação e proteção contra o frio, você terá uma colheita abundante de gengibre, que pode ser usado tanto na culinária quanto para fins medicinais. O gengibre e sua natividade e seu país de origem. O gengibre é uma planta nativa da região do sudeste da Ásia, com suas origens provavelmente nas áreas tropicais da Índia e da China. Acredita-se que a planta tenha sido cultivada por povos antigos dessas regiões há milhares de anos. Posteriormente, o gengibre se espalhou para outras partes da Ásia, sendo amplamente utilizado em várias tradições culinárias e medicinais. Na antiguidade, o gengibre se tornou uma das especiarias mais comercializadas, sendo transportado pelas rotas de comércio que ligavam a Ásia ao Oriente Médio e à Europa. Hoje, o gengibre é cultivado em várias partes do mundo, incluindo países tropicais e subtropicais, como Índia, um dos maiores produtores de gengibre no mundo. China, outro importante centro de cultivo e uso tradicional de gengibre. Tailândia e Indonésia, ambos são grandes produtores de gengibre. Nigéria, um dos maiores produtores de gengibre no continente africano.
A planta se adapta bem a regiões tropicais e subtropicais, com climas quentes e solos ricos e bem drenados. O gengibre, devido à sua versatilidade e propriedades medicinais, ganhou popularidade global e é cultivado em muitas outras regiões fora de sua área de origem. O gengibre se adapta bem no Brasil e em quais regiões? Sim, o gengibre se adapta muito bem ao clima do Brasil, especialmente nas regiões com condições tropicais e subtropicais, que são ideais para o cultivo da planta. O Brasil, inclusive, é um dos grandes produtores de gengibre, exportando a planta para diversos países. Regiões onde o gengibre se adapta melhor no Brasil. Região Sudeste. Espírito Santo, o estado é o maior produtor de gengibre do Brasil. A combinação de clima quente e úmido com solos férteis faz com que o gengibre se desenvolva muito bem nessa região. São Paulo. Algumas áreas no interior de São Paulo também cultivam gengibre com sucesso, aproveitando o clima favorável e a agricultura bem desenvolvida. Região Sul. Paraná. O clima subtropical úmido é adequado para o cultivo de gengibre, especialmente nas áreas litorâneas e nas regiões com temperaturas amenas durante o inverno. Santa Catarina. O gengibre também é cultivado em algumas partes de Santa Catarina, com foco nas regiões que possuem clima mais ameno e solo bem drenado. Região Nordeste. Bahia. Algumas áreas do estado, especialmente nas zonas de transição entre o clima tropical e o semiárido, têm condições favoráveis para o gengibre, principalmente onde há irrigação e controle da umidade. Pernambuco. Em áreas mais úmidas do estado, como na zona da mata, o gengibre pode se desenvolver bem. Fatores que favorecem a adaptação do gengibre no Brasil. Clima. O gengibre prefere temperaturas entre 22 graus Celsius e 30 graus Celsius, o que é comum em muitas partes do Brasil. Além disso, a planta não tolera geadas, então as regiões tropicais e subtropicais do país são ideais para seu cultivo. Solo. O gengibre cresce melhor em solos bem drenados, ricos em matéria orgânica e ligeiramente ácidos. No Brasil, regiões com solos férteis, como o Espírito Santo e o Paraná, oferecem condições ideais. Precipitação. A planta necessita de umidade moderada e constante, sem excesso de água, o que é proporcionado em muitas áreas do sudeste e sul do Brasil, especialmente em regiões de encostas e próximas ao litoral. Portanto, com os cuidados adequados, o gengibre pode ser cultivado em várias regiões do Brasil, especialmente em locais com clima quente e solos adequados. Agradecimentos finais. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Espero que as informações sobre o gengibre tenham sido úteis para você. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais dicas sobre plantas e alimentos naturais. Fique à vontade para comentar suas dúvidas ou compartilhar suas próprias experiências com o gengibre. Juntos, podemos aprender e cultivar uma vida mais saudável e natural. Até o próximo vídeo!